Oi, gente. Oi, pessoal. Estou de volta aqui novamente, Pastor Everaldo, aqui da Paraíba, gravando um vídeo muito rápido aqui para anunciar a vocês uma novidade ocorrida agora aqui na Paraíba e também com relação ao Supremo Tribunal Federal. Essa novidade vai beneficiar todos os aposentados e pensionistas aqui do estado da Paraíba que têm necessidade de fazerem empréstimos consignados, principalmente esses empréstimos desses bancos, dessas instituições financeiras que ligam, através do seu sistema telemarketing e fazem esses empréstimos que muitas vezes têm prejudicado grandemente essas pessoas idosas. Essas pessoas que muitas vezes sofrem de comorbidades, muitas vezes têm deficiência de locomoção, são pessoas vulneráveis e que muitos desses bancos, muitas dessas instituições financeiras se aproveitam dessa fragilidade desses senhores, dessas senhoras idosas para fazerem empréstimos, às vezes sem nem eles pedirem, e aí prejudicam. Empréstimo de 5 anos, 6 anos, que leva a inviabilizar a vida desses seres humanos tão vulneráveis, Você vê que a maioria dos aposentados e pensionistas no Brasil, principalmente do INSS, eles ganham menos que ganham um salário mínimo. E tem empresas inescrupulosas que utilizam esses ardis, esses meios para extorquir desses senhores idosos, às vezes até 50% dos seus parcos vencimentos, das suas parcas aposentadorias e pensões. Eu aqui no escritório tenho vários casos desses que já ajuizei, e temos tido sucesso, inclusive com deferimento de pedidos de tutela de urgência contra esses bancos, contra essas instituições financeiras que aproveitam da fragilidade desses senhores, dessas senhoras, e empurram neles empréstimos que inviabilizam a vida desses cidadãos que precisam das suas aposentadorias, dos seus proventos para comprar remédio, para comprar alimentos, E muitas vezes essas pessoas são lubridiadas, certo? Porque fazem esses empréstimos sem elas terem sequer conhecimento. Quando se espanta, está lá o crédito na conta dela e no mês seguinte vem os descontos absurdos e com muitos anos em consignação. Portanto, a Paraíba emitiu aqui, editou, foi promulgada na Paraíba uma lei, a Lei 12.027, de 26 de agosto de 2021. O que é que diz essa lei? Ela dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura física dessas pessoas idosas em contratos de operação de crédito firmada por meio eletrônico ou telefônico. Muitas dessas empresas, elas fazem esses contratos por telefone. Então, na Paraíba, o legislador paraibano teve essa preocupação de obrigar, de ser necessário que os idosos assinem esses contratos, que esses contratos sejam físicos com assinatura do punho do próprio idoso, para evitar o que está acontecendo no Brasil, essa avalanche de irregularidade, de crimes contra esses senhores idosos que não têm sido coibidos à altura pelo Poder Judiciário. Porque muitas vezes o Judiciário anula esses contratos, mas não pune essas pessoas. Essas pessoas se aproveitam de dados do INSS, certo? E fazem esse contrato de forma unilateral, prejudicando esses velhinhos. Então, o que diz a nossa lei aqui na Paraíba? No artigo 1º ela diz: fica obrigado no estado da Paraíba a assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de crédito firmado por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras e de créditos, seus representantes ou preposto. O parágrafo 1 da lei diz o seguinte: considera-se contrato de operação de crédito para fins desta lei todo e qualquer tipo de contrato, serviços ou produtos na modalidade de consignação para descontos em aposentadorias, pensões, pecúlios, poupanças, contas correntes, tais como empréstimos, financiamentos, arrendamentos, hipotecas, seguros, aplicações financeiras, investimentos ou qualquer outro tipo de operação que possua natureza de crédito. Artigo 2º. Os contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico com pessoas idosas devem obrigatoriamente ser disponibilizados em meios físicos
para conhecimento das suas cláusulas e, consequentemente, a assinatura do contratante, considerado idoso por lei. E o parágrafo único deste artigo 2º, é uma lei muito pequena, diz o seguinte: as instituições financeiras e de crédito contratadas devem fornecer cópias dos contratos firmados com o idoso contratante, sob pena de nulidade do compromisso. A lei anula esses contratos firmados com idosos sem a assinatura deles. Esses contratos feitos pelo sistema telemarketing, esses contratos feitos por meios eletrônicos, em que não tem assinatura física desse idoso. E essas penalidades aqui na Paraíba estão previstas também no artigo 3º dessa citada lei, que vão de advertência até a multa de 2.000 FIIs aqui na Paraíba, que é a nossa unidade de referência aqui. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que depois que a Paraíba editou essa lei, essa entidade representativa desses bancos, né, ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Essa entidade chama-se Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONFISF, aliás, CONCIF, Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Ela entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade impugnando esta lei, né? Esses argumentos levantados pela Confederação foram rejeitados, todos os argumentos foram rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal. O relator foi o ministro Gilmar Mendes e foi uma decisão que só teve a divergência do ministro André Mendonça. Só ele votou pela inconstitucionalidade dessa lei. Mas a turma toda votou pela constitucionalidade dessa lei paraibana. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal manteve esta lei para proibir que contratos sejam feitos com idosos na forma da lei, ou seja, aqueles acima de 65 anos, que não tenham um contrato, que esses contratos não sejam escritos, não sejam físicos. Os contratos eletrônicos, os contratos via telemarketing, os contratos através de telefone, que é o via telemarketing, esses contratos não têm validade nenhuma, eles são nulos aqui na Paraíba por disposição desta lei. Então, atenção, pensionistas e aposentados do estado da Paraíba. Se fizerem um contrato para você através de telefone ou através de sistema eletrônico, sem a sua assinatura no documento físico, pode entrar na justiça, pode contestar, porque não tem validade nenhuma. O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir isso. É constitucional, portanto, a Lei 12.027, de 26 de agosto de 2021, da Paraíba, que proíbe que essas entidades, econômicas, esses bancos, essas financeiras, certo? Façam empréstimo com os velhinhos daqui, com as velhinhas daqui da Paraíba, por meio eletrônico ou por meio de telefone. Os empréstimos terão que ser feitos com o conhecimento, com a aquiescência, com a concordância desses senhores, desses idosos e com sua assinatura física, né? Portanto, tem que haver um contrato físico, em papel, e a assinatura desses velhinhos. Aqueles que assim não fizerem estão sujeitos, portanto, à nulidade. São nulos e podem ser impugnados no Poder Judiciário. Era essa boa notícia que eu queria dar para vocês, que eu acho que vai alegrar muita gente e vai evitar essa exploração dessas instituições financeiras que se aproveitam, certo, da vulnerabilidade desses senhores idosos para tirarem proveito e inviabilizar a vida dessas pessoas que já estão no final da sua existência. Inscreva-se no meu canal, cliquem aí, acione um sininho aí, dê um clique, um like, como dizem aí, certo? E nós estamos aqui sempre à disposição. Sempre que tivermos novidade, estaremos aqui a falar com vocês. Até uma nova oportunidade. Tchau.